Eu quero colocar em debate para vocês aqui, foi de todo ruim o time do Santos na Copa São Paulo? Pô, a eliminação ela é amarga, cara. A eliminação ela é horrível. A gente vem de tempos onde o santista não quer mais sofrer, tá? Mas eu tenho aqui na minha cabeça, e eu fiz lá no canal principal, assim que terminou a partida, uma análise do que foi o jogo, né? De como o Santos perdeu. Perdeu para ele mesmo, né? Perdeu para ele mesmo. Mas eu quero agora aqui jogar um pouquinho para frente e conversar com vocês sobre quais desses jogadores podem ter oportunidades mais adiante no time comandado pelo Fábio Carille. Porque o Santos precisa de jogadores da base. O Santos tem por característica sempre revelar bons jogadores na base. Isso não acontece há um tempo. Acho que o último bom jogador revelado na base que foi vendido bem foi o Marcos Leonardo, né? O David Washington, o Ângelo. Mas o bom mesmo, David Washington e Marcos Leonardo, minha opinião. O Ângelo, ele pulou etapas e carecia de um... Ele perdeu a fase da base, a fase menino, perdeu a juventude dele, que o atrapalhou bastante. E continua atrapalhando lá fora, né? Porque você vê poucas notícias do Ângelo. Cara, quantas vezes a gente já não viu, né? Onde está, que fim levou o time campeão da Copinha do ano tal? Aí você vai ver, só 2 jogadores vingaram, outros 2 ficaram peregrinando, né, periclitando por times aí e sumiram. É muito difícil, porque a Copinha, a categoria sub-20, é a mais próxima do profissional. E é ela que separa o joio do trigo, amigos. É ela que mostra quem tem e quem não tem condições de atuar na equipe profissional. E no caso do Santos, que a gente está falando aqui, eu tenho uma avaliação sim a fazer. A minha primeira avaliação é com relação à comissão técnica. Eu acho que é um trabalho que já dura aí uns 3 anos. Um trabalho que surtiu efeito, por exemplo, com o título do Campeonato Paulista em 2022. E não era o Orlando Ribeiro, porque ele estava no profissional, cobrindo o buraco. Era o Buiú, né? O Buiú era o auxiliar do Orlando Ribeiro e comandou o time, que tinha Ivonei, tinha Miguelito, tinha Jair, enfim. Tinha excelentes jogadores, né? E daquela safra se esperava um aproveitamento maior dos jogadores. E não foi o que se viu. E aí o trabalho na base continuou. Só que na minha opinião continuou de maneira errada. Eu acho que o pensamento hoje, nas bases, não só no Santos, mas geral, é de você formar times para vencer campeonatos. Porque aí você fortalece a comissão técnica. Tipo, ó, fui campeão paulista, fui campeão da Copa São Paulo, fui campeão intercontinental. Então, base, na minha visão, o que não interessa muito o título. Óbvio que título é excelente. Interessa a revelação de jogadores. Interessa você estar ali e formar o atleta, ou completar a formação dele. É de saber aquele que vai para frente e que não vai para frente. Então, na minha visão, acredito que a comissão técnica do Sub-20 terá muitas mudanças. Porque não é essa a mentalidade que foi utilizada nos últimos anos. E aí surtiu pouco efeito. Essa é a minha opinião, a tua está aqui no comentário, tá? Uma outra questão é dos jogadores que, apesar da eliminação, que podem ser aproveitados pelo técnico Fábio Carille a conta-gotas, que podem ser trabalhados no time profissional para que se tornem jogadores em condições de entregar tecnicamente algo para o time principal, que é o produto fim do Santos. É o time profissional. Se forma na base, se revela na base para entregar na parte de cima, tá? Por exemplo, o Rian fez muita falta na eliminação para o Cruzeiro. Muita falta. O Rian teve proposta de fora do país. É um jogador que você tem que levar para o profissional e tem que trabalhar ele. Mas trabalhar mesmo, fazer com que ele trabalhe do lado de um Thomas Rincon, sabe? Do lado de um Alisson, jogadores experientes, de um João Schmidt, que ele pegue conselho de um Gil, de um Juliano, sabe? É um cara que você tem que trabalhar ele e preparar ele para o futebol profissional, que é algo muito, muito desgastante. Que é algo que assim, se você não entra para valer, você perde espaço e sucumbe, some. Miguelito é um excelente jogador, gente, mas na primeira dificuldade em marcação contra o Cruzeiro, ele sumiu, apagou do jogo. Ele precisa de orientação no time de cima. Fará, mas ele já teve no time de cima. Mas com que orientação? Orientação de quem? Quem foi que orientou ele?
Ele é um cara para trabalhar entre o volante e o zagueiro adversário. É um cara que quebra a linha, é um cara que se movimenta. Ele não é só centralizado, ele é para a direita, para a esquerda, ele chuta bem. Ele tem a bola parada muito boa também. Mas é preciso saber trabalhar o jogador e afinar essas características principais dele para que ele possa entregar. O Enzo, centroavante, cara, o Enzo, finalizador de cabeça, sensacional, tem um posicionamento sensacional. Mas colaram dois, ficou um na sobra, pronto, a bola não parou de chegar. Por quê? Porque aí formou-se um time que atacava pelas beiradas e a bola vinha na área para o Enzo. E o Enzo sempre posicionado, tá? Bloqueou-se as beiradas do Santos na Copinha, o Cruzeiro bloqueou no segundo tempo, ponto final. Acabou o Enzo, ficou ali sozinho. Me lembrou muito o Marcos Leonardo, no time do ano passado. Ficava sozinho, isolado, a bola não chegava, não tinha como chegar. Mas são jogadores que têm características que podem ser potencializadas com o trabalho de profissionais do futebol profissional. Outro também que é cedo para aproveitá-lo, mas que você tem que trabalhar ele já no profissional, é o Souza, lateral esquerdo. Esse moleque, ele serve a seleção brasileira de base, sub-17, há muito tempo. Tem muita volúpia ofensiva, não tem medo de cruzar, de arriscar de longe, mas ainda você vê que ele precisa encorpar, ele precisa saber onde estão os atalhos do campo, ele precisa aprender a bater direito na bola para ter mais acertos do que erros. Então tudo isso você pega dessa molecada numa avaliação mais criteriosa e você coloca no profissional para afinar, para potencializar essas características. A eliminação foi de um time que entrou para competir e não soube competir. De um time que perdeu para ele mesmo, porque no primeiro tempo o Santos amassou o Cruzeiro. No segundo tempo o Santos viu o Cruzeiro espelhar, né, a formação tática, bloquear as laterais e ofereceu o meio só para saída de bola. Deu no que deu, tomou o primeiro gol, se desestabilizou, não conseguiu jogar e tomou 3, né? Isso é uma coisa, Agora, formar jogadores, sim. Alguns ali ainda podem ser salvos com orientações de bons profissionais. E o Santos tem bons profissionais no time de cima. Essa é a minha opinião, a tua eu tô lendo aqui no comentário. Grande abraço, até a próxima.